O que identifica uma instituição como uma seita? Então, boa tarde. Para a gente responder essa pergunta, é importante primeiro definir a palavra seita. Opa! Tá? Seita é um termo que deriva do latim, secta, cujo significado é seguidor. O termo é utilizado para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa, filosófica ou política, que se destaca da doutrina principal. Mas dentro do contexto religioso, seita é um ajuntamento de pessoas que praticam desvios doutrinários. E aí eu quero dizer uma coisa, que existe milhões de religiões neste mundo. E, obviamente, nenhuma delas estão certas. E por que eu digo isso? Porque toda religião é vã, a não ser que pregue a Cristo e este crucificado. Toda religião afasta o homem de Deus, a não ser que anuncie Jesus Cristo como o único caminho para Deus. E eu aqui não quero dizer que quem faz parte de uma seita é desonesto ou mal intencionado. Muitas das pessoas que fazem parte dessas seitas são sinceros, mas caíram, foram vítimas de falsos mestres. E para evitar que isso ocorra com você, querido ouvinte, você que está nos assistindo, ouvindo, eu quero aqui destacar alguns pontos para você identificar o que seria uma seita. Em primeiro lugar, as seitas têm fonte de autoridade além da Bíblia. Enquanto os cristãos admitem apenas a Bíblia como fonte de conhecimento verdadeiro de Deus, as seitas adotam outras fontes. Algumas forjaram seus próprios livros, outras aceitaram revelações diretas da parte de Deus, outras aceitaram a palavra de seus líderes como tendo autoridade divina, outros falam ainda de novas revelações dadas por anjos ou pelo próprio Jesus. E mesmo que ainda citem a Bíblia, ela tem autoridade inferior a essas revelações. Por exemplo, o livro dos Mormons, que eu estou aqui em minhas mãos, o livro dos Mormons, eles acham que o livro do Mormon é perfeito, tem tamanha perfeição igual à Bíblia, ou seja, está tão inspirado como a Bíblia, como a palavra de Deus. Outro exemplo é os adventistas do sétimo dia. Seus adeptos têm os escritos de Ellen White tão inspirado quanto os livros da Bíblia. Seus adeptos têm dito, e aí essa frase que eu vou citar aqui está numa revista adventista que diz assim: creio que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo. E seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Nós temos também os testemunhos de Jeová, que creem que somente com a mediação do corpo governante pode interpretar de maneira correta a Bíblia. O espiritismo kardecista também, eles não têm a Bíblia como base, mas eles usam o Evangelho segundo o Espiritismo e procuram interpretar as parábolas nos Evangelhos, os ensinamentos de Jesus, com perspectiva espírita, ensinada no Evangelho segundo Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Outro ponto aqui que eu quero destacar aqui, de como identificar uma seita: as seitas gostam de diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Embora muitas seitas falem bem de Jesus Cristo, não consideram como sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nem como sendo o Salvador da humanidade. Reduzem o homem, Jesus, como bom, como divinizado, um espírito aperfeiçoado através de muitas encarnações, ou mais uma manifestação diferente de Deus, igual aos outros líderes religiosos, como Buda, Maomé. Frequentemente as seitas colocam outras pessoas no lugar de Cristo, a quem adoram e a quem confiam. Então, é importante identificar essas coisas para poder perceber o que é uma seita. A seita também, ela gosta de ensinar a salvação pelas obras. E aqui é interessante porque essa é uma característica universal de todas as seitas.
por acreditarem que o homem é bom e capaz de por si mesmo fazer o que é preciso para salvar sua alma, pregam que ele pode acumular méritos e vir a merecer o perdão de Deus através das boas obras praticadas neste mundo. Embora as seitas sejam muito diferentes em suas aparências externas, são iguais neste ponto. Todas elas defendem uma salvação pelas obras, coisa que as próprias Escrituras não ensinam isso. A Bíblia diz que a salvação é pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Gente, isso é Bíblia. Eu fui rechaçado aí alguns vídeos atrás, me chamaram de reformado, outros irmãos falaram, não vou mais assistir essa programação aí, esse pastor aí, ele é reformado. Meu irmão, vamos pela Bíblia. Quando a Bíblia ela é a verdade absoluta, a gente entende que nenhum arrazoado meu ou de qualquer outro, né, vai fazer diferença. Mas quando a Bíblia coloca a sua verdade exposta, é como o pastor Wilson está falando aqui agora, a verdade de Deus ela é incontestável. Ela é incontestável. E eu acredito que muitas igrejas, às vezes, se comportem de forma assim, involuntária, como uma seita. Sim. Quando elas colocam... E aí a gente olha para a igreja moderna, principalmente a brasileira, que é cheia de super-heróis, super líderes, onde as ovelhas estão tomando conta do pastor e não é mais o pastor que toma conta da ovelha. É uma troca de função e os caras não sentem que são diminuídos e eles têm que fazerem tudo pelo mérito. Não é verdade? Pois é. Mas... Só uma outra característica da seita, né, é a posição exclusivista dela na salvação. Para a seita, só quem vai ser salvo é aquele grupo que faz parte deles, os membros daquele grupo. Fora daquele grupo, para eles não há salvação, coisa que as Escrituras também não ensinam. A Bíblia diz bem claro que a salvação é por meio de Jesus Cristo, mas o homem tem que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Independente da sua denominação cristã, se você se arrepende dos seus pecados, confessa a Cristo como Senhor e Salvador, é salvo por Cristo. Então, bem diferente do que as seitas defendem, uma ideia de salvação exclusiva só para aquele grupo fechado. E é interessante porque, às vezes, a gente tem ideia muito rasa, né? Porque a gente quase... Por exemplo, eu estou do lado de cá, no meio dos pentecostais, e às vezes a gente só para observar uma coisa ou outra quando alguém insistentemente começa a nos persuadir quanto àquela questão. E você brilhantemente, meu amigo, tem exposto aqui para nós sobre a questão de como identificar uma seita e, de fato, o seu papel. E você falou uma coisa que a gente precisa voltar a falar, e eu gosto da fala do reverendo Antônio Carlos da Costa, quando ele diz que a igreja brasileira tem deixado muito Moisés no centro, Elias e outros personagens mais, e tirado Jesus da centralidade do culto. Eu vou falar sobre isso. Você concorda com ele, meu amigo? Concordo. Eu vejo isso também. A igreja, ela dá muito destaque a muitas outras pessoas e pouco Jesus. O culto parece mais um culto antropocêntrico do que um culto cristocêntrico. E aí isso acaba criando várias aberrações dentro do culto para o Senhor.